Fala pessoal, hoje na 3x o papo é com a Flávia Palheiros, a Vinha. Isso, melhor, Vinha. Nossa parceira da 3x Action também, maratonista. Flávia, se apresenta, conte sua história, não nos esconda nada. Ixi, a minha história, acho que vai... Temos tempo? Temos tempo. Que bom. Primeiro, obrigada pelo convite, primeiramente pela parceria. Eu acho que são produtos que com certeza vão agregar para mim e para os meus seguidores, passar uma informação de qualidade e um lugar que a pessoa sinta confiança de adquirir os equipamentos. E feliz aqui por estar aqui na live com vocês, no podcast, e dividir a minha história e contar para vocês um pouquinho sobre mim. A gente que agradece a tua presença e a parceria. Galera, antes da Flávia começar a contar a história, já deixa o like no canal, no vídeo, compartilha o vídeo e assina o canal. Beleza? Boa. E mostra o nosso canal para as outras pessoas também, que inclusive esse papo vai ser bem legal para quem está precisando se motivar, para quem está precisando mudar de vida. Isso aí. Então, como é que começou essa história de sedentária a maratonista? Como é que foi isso? Eu tive uma infância bem complicada, não tive muito acesso ao esporte. E aí cresci, né, com essa desvalorização ao esporte. Eu não enxergava o esporte como uma necessidade de saúde, né? Eu via o esporte como alta performance e como é que fala? Vaidade. Eu não via como qualidade de vida, como um benefício para uma vida melhor no futuro. E eu não tive exemplo em casa, né? Eu não tive incentivo e nem exemplo. A minha mãe era sedentária, era fumante, era obesa. O meu padrasto era alcoólatra. Então, eu tive uma infância bem intensa, né? Para não dizer que eu não tive acesso a nenhum esporte, eu fiz natação por um tempo, quando era pequena. Mas porque eu tive muita amidalite de repetição. E aí o médico falou para minha mãe, bota essa menina na natação, porque senão ela não vai parar de ter inflamação de garganta, vai viver tomando antibiótico. Não sei se é lenda ou não, mas eu lembro que minha mãe falava isso para mim. E o exemplo que eu tinha em casa era, por muitos anos, dos meus 5 aos 25 anos, eu sofri ali. Eu fico meio com receio de falar, mas depois que eu vi como é importante falar sobre isso, sobre a violência doméstica, que eu vivi por muito tempo sob essa tensão, né? É claro que tive momentos de alegria durante a infância no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, acho que você já percebeu. Mas eu tive momentos muito, muito tensos, que ficam ainda, a lembrança fica ainda na cabeça. E aí eu cresci com isso, né? Para não dizer que eu não tive, eu falei da natação, e aí eu tinha uma bicicleta também, que às vezes para fugir de casa, dos momentos de tensão, eu pegava a minha bicicleta e ficava pedalando pelo Rio de Janeiro. Mas nada, assim, ligado ao esporte. A bicicleta era para fugir do clima tenso dentro de casa, e a natação era uma questão de necessidade que eu odiava, mas minha mãe falava que eu tinha que fazer. Então, eram os únicos momentos de esporte da minha vida, né? E na escola eu era péssima com bola, né? A última a ser escolhida do time era eu. Eu ficava sentada, eu lembro da cena, eu sentada no banquinho, todo mundo formando o time pronto, aí a última a escolher olhava para mim e falava, ai não, a Vinha vai ter que chamar, o time vai perder. Então eu sempre fiquei com essa imagem na cabeça, eu sou ruim no esporte, porque eu sofria bullying na escola e na época nem chamava bullying, né? Chamava zoeira, zoação, né? E aí eu cresci com essa imagem. Em casa não tinha exemplo e na escola eu sofria bullying. E aí, na minha cabeça, nunca farei um esporte e sempre vou viver na vida sedentária. E aí, por muito tempo, eu fiquei nessa, né? Na vida sedentária, sem nada para fazer em relação ao esporte. Até que a minha mãe
teve um problema de saúde muito sério e por não cuidar da saúde, por não ir a médico, ela faleceu em 2003. E aí eu comecei a pensar sobre a saúde, né? Porque se a minha mãe tivesse cuidado da saúde dela, ela estaria aqui hoje, né? E aí, quando eu engravidei das 2 meninas, eu tenho 3 filhos, né? A Ana Clara tem 17 anos, a Alice tem 15 e o Felipe tem 8. Eu demoro para falar porque são 3 filhos. Tem um problema. Está em casa, está em casa. Não. Qual a mãe que não confunde o nome dos filhos? Me esquecia na escola, então tá tudo certo. Então. Não, até hoje eu levo o filho errado, às vezes, no dentista. Eu chego no dentista e falo, não é esse. Algum problema de déficit de atenção? Ah, total, né? Tenho 47 anos, quase 48. E aí, foi assim que eu cresci. Então, a minha vida sedentária foi a minha infância, minha adolescência, minha vida adulta, né? Porque eu só comecei a fazer esporte mesmo com a rotina há 11 anos. Então, e eu tenho 48 quase. Então, a minha vida antes do esporte era assim, era meio traumatizante por conta da minha infância, que foram 25 anos vivendo, 20 e poucos anos vivendo nessa tensão da infância em relação à violência doméstica que eu sofri. E os exemplos ruins, né, que eu cresci vendo muito de perto isso. É importante você falar, porque tem muitas pessoas vivendo numa situação semelhante e acham que não tem saída. Ou exato. a saída é o caminho mais fácil, até mesmo para fazer coisas erradas. Uhum. E não é, né? É duro, a vida é dura. A vida é dura. Aqui no Brasil parece que tem uma... você nasce, cresce ouvindo que tudo vai dar certo. Não. O normal é não dar certo. E a vida é dura, a vida dói. E a gente tem que estar preparado para as pauladas da vida e se superar. Não é nenhum jardim de flores, pelo contrário. Se tiver flores, com certeza os espinhos vão estar bem mais salientes, né? E é importante esse teu testemunho, falar sobre, explicar como você conseguiu dar essa volta por cima. Hoje você tem muito mais informação, mas as pessoas acabam não dando importância para isso, porque você tem outros apelos de funk, de coisas que não levam à saúde, né? E isso afeta na vida das pessoas como um todo, porque o treinamento físico é um treinamento mental. Com certeza. E por muito tempo eu ficava meio assim de falar sobre essa questão da violência doméstica, porque eu sentia que as pessoas tinham gatilho, sabe? Pro lado negativo. Falar, nossa, afetou, eu recobrei uma lembrança ruim da vida. Mas depois que eu entendi que contando a minha história e vendo o que aconteceu hoje, né? O spoiler da minha vida vocês já têm, é o que vocês acompanham hoje no dia a dia, que é completamente diferente da vida que eu tinha na minha infância e na adolescência. E eu resolvi contar mais sobre isso, né? Contar para as pessoas, olha, aconteceu isso comigo, mas tem uma saída, né? E o que me ajudou muito a sair desse fundo do poço, né, que eu tinha vergonha, eu não tinha a minha autoestima lá embaixo no pé, eu não acreditava em mim, eu não tinha coragem, né, não sentia coragem, não tinha vontade de fazer as coisas, porque eu já me sentia derrotada mesmo antes de tentar. Então, isso tudo foi da lembrança do passado. E aí, tudo que acontece hoje na minha vida é completamente diferente. Então, eu conto para as pessoas entenderem que tem um caminho, tem uma luz no fim do túnel, né? Não é fácil, é trabalho, né? Então, assim, são raras as pessoas que nascem em berço esplêndido e que tem tudo muito fácil, tudo acontece muito simples. Para a grande maioria, 99,99% da população, é na base da paulada mesmo. Você só vai conseguir tentando e não desistindo. Exato. E isso que o esporte traz de benefício, né? Porque nada é fácil, ainda mais no Brasil. Né? Tudo é assim, a gente tem que superar a cada dia. Você tem muita dificuldade aqui, muita deficiência de tudo, mas tem que fazer. Não é porque é difícil que a gente não vai fazer, né?
E o que aconteceu comigo foi numa época completamente diferente de hoje, né? Hoje a gente tem acesso à informação, hoje a gente tem leis protetivas da criança, adolescente, a gente tem leis que protegem a mulher. Não são tão eficazes, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vê a violência doméstica acontecendo, a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente. Mas na época que aconteceu isso comigo, não tinha nada disso. E acontecia muito. E hoje em dia acontece também, porque a gente vê toda hora no jornal, infelizmente. Então, eu acho importante, sim, falar sobre isso, porque é uma maneira da gente, primeiro, de acolher quem está passando por isso, né? Cada vez que eu falo isso no meu Instagram, eu falo pouco sobre isso. Eu não falo muito, mas cada vez que eu falo, eu recebo relatos, assim, de chorar, porque as mulheres ainda passam por isso no dia de hoje, ou passaram, né? E aí, quando eu conto a minha história, elas sentem como se estivesse recebendo um abraço. Ai, que bom que você está falando sobre isso, que eu não estou sozinha, sabe? Isso é muito importante, né? Porque não adianta você não querer lembrar, não adianta você botar numa parte da sua cabeça que uma hora isso vai vir à tona. Tem que, segundo a psicologia, você tem que encontrar esses problemas, esses demônios e encará-los, né? E tendo você como exemplo de superação e sabendo o caminho das pedras, para as pessoas fica um exemplo e uma forma delas encontrarem o próprio caminho. É muito importante que você fale, sim. Essa violência que você sofreu vinha de parte de padrasto, meu padrasto era tudo. Ele era metido com polícia, traficante, político, polícia, milícia. E aí minha mãe sentia muito medo dele, que ela vivia sob ameaças constantes e me usava ali no meio dessa situação. E eu lembro, assim, vários episódios dentro do armário, escondida. Ele me obrigava a comprar, na época podia, né? Criança podia comprar cerveja, comprar cigarro. Então, essas atrocidades, sabe? E fora outras violências que, enfim, você imagina, dos meus 5 anos eu não lembro, né? Eu tinha 5 anos, coisas que aconteceram, não lembro. Mas até os meus 20 e poucos anos, até minha mãe falecer, foi uma... E quando foi que você realizou que você precisava mudar, que você precisava lutar, que fugir não era a solução? Quando eu tive minhas filhas, a minha mãe faleceu em 2003, porque basicamente ela sucumbiu a essa história inteira. Ela não tinha saída, né? Ele ameaçava, eu queria fugir, eu queria denunciar, eu já entendia o que estava acontecendo, né? E aí, quando eu tive forças para fazer a denúncia, a primeira denúncia, diante de todas as atrocidades que a minha mãe viveu e eu vivi, ele me ameaçou fortemente e aí eu denunciei. Só que aí não tinha ainda a Maria da Penha, né? A lei Maria da Penha. E aí ele veio muito forte para cima de mim, eu tive que sair. Isso foi quando, mais ou menos? Foi em 2003. 2003. E aí eu fui para fora do país, porque meio que fugida dele, né? Minha mãe já não estava mais aqui. Em 2004 eu voltei. Então ele te ameaçou depois que sua mãe faleceu? Depois que minha mãe faleceu. E mesmo assim ele continuou te perseguindo? Vou te contar, mas aí depois eu conto outro detalhe. Ele morreu. Ele faleceu. E aí, em 2004, eu conheci o meu atual marido, que é o Luiz Eduardo. Do marido excepcional para os íntimos. Depois eu conto a história do marido excepcional também. Esse é um exemplo que também muitas pessoas precisam ouvir. Ainda mais hoje em dia que, ninguém é de ninguém e ninguém é feliz. As pessoas confundem euforia com felicidade. Que é muito diferente. Não, ele é um parceirão meu que Deus mandou na hora certa. E aí, em 2003, foi que minha mãe faleceu. Em 2004, eu conheci o marido excepcional, meu marido. Queremos conhecer o marido. Cadê o marido? Deve estar assistindo aí. Bom, um abraço aí pro marido excepcional.
E aí, quando eu conheci, ele é paulista, na verdade ele é de São José dos Campos, só que ele estava morando no Rio de Janeiro. E aí a gente se conheceu lá, no Rio. Minha mãe era filha única, eu sou filha única. E aí, quando minha mãe faleceu, eu fiquei sozinha, praticamente. Eu nunca tive muito contato com meu pai. Nunca tive uma relação boa, porque eles se separaram, eu tinha menos de 1 ano de idade. Então, eu nunca tive convivência com meu pai. E aí, em 2004, eu conheci o Eduardo e ele falou, olha, recebi uma proposta para morar em São Paulo. E eu já estava naquela turbulência da vida, né? Aí, não pensei 2 vezes. Eu falei, vou. Então, desde 2005, na verdade. 2005, eu moro aqui em São Paulo. Em 2006, nasceu minha primeira filha, a Ana Clara. E em 2009, a segunda filha. Só que nesse momento, mesmo eu estando longe, né, do turbilhão da vida que acontecia no Rio de Janeiro, que era ele ainda me ameaçando, eu estava no fundo do poço. Eu estava vivendo o momento mais feliz da minha vida, que era a maternidade, era o meu sonho, mas eu ainda estava mal, sabe? Deprimida. E aí veio a vida sedentária, né? Eu comia mal, não fazia esporte, estava vivendo um momento mais feliz, mas não cuidava de mim, né? Eu cuidava da casa, cuidava do meu marido, cuidava das minhas filhas, mas esqueci de olhar para mim. E aí começou a aparecer um monte de encrenca, né? A pressão alta, diabetes, eu tive diabetes gestacional, eu tive paralisia facial na gestação. Tive tudo, sabe aquela letras miúdas do livro que uma gestante pode ter, eu tive. E aí o médico falou, olha, como é que você quer estar daqui 10 anos? Aí eu acho que esse foi o momento que eu acordei para a vida. Porque eu lembrei que minha mãe não estava mais lá. Minha mãe não acompanhou nada da minha vida materna. Minha mãe não estava ali para me ajudar no momento que eu mais precisava dela. E aí, quando o médico falou, como que você quer estar daqui a 10 anos? Eu falei, eu quero estar aqui para as minhas filhas. Aí, aquilo foi o que me acordou para a vida. Eu falei, não, preciso cuidar de mim. Preciso cuidar de mim, preciso ficar bem para mim para cuidar das minhas filhas. Que eu quero vê-las crescendo, quero vê-las com saúde e quero ser uma mãe ativa para fazer tudo que meus filhos não fizeram para tudo que minha mãe não fez aqui para mim com eles. E aí eu falei, não, preciso fazer um esporte, né? Qual esporte que eu vou fazer? Não vinha nenhum esporte na minha cabeça, porque aí veio a lembrança do passado, né? Eu era ruim com bola e não fazia nada, não sabia fazer nada. E eu achava bonito as pessoas correndo na rua. Mas eu tinha medo ainda de sair de casa, porque eu recebia constantes ameaças do meu padrasto. E aí, em 2011, eu recebi a notícia que ele tinha falecido, né? Uma história louca, né, da vida. O advogado dele me ligou cobrando as custas de um processo judicial que ele colocou contra mim. E ele estava cobrando as custas de mim. Aí eu falei, olha, querido, não vou pagar, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Mas você me deu uma notícia muito legal. Que horror. Não, gente, era uma pessoa que me fazia mal, fez mal à minha mãe. E aí ali eu respirei fundo e falei, agora eu posso viver, né? E aí eu comecei a correr. Foi assim que Mas onde você viu a corrida? De onde veio a corrida? Foi tipo um insight, vou correr? Eu vi as pessoas correndo na rua e tinha a sensação que elas estavam livres. Essa sensação mesmo. Foi isso que eu sentia e isso que me moveu, sabe? Ter esse sentimento de liberdade. Eu podia correr na rua, sentir o vento na cara, ouvir os passos, ouvir meu coração batendo, me trazia felicidade. Eu tive que aprender a correr, porque eu não tinha fôlego, né? Eu não tinha fôlego e estava muito acima do peso. Eu estava 25 quilos a mais do que eu estou hoje. Então, 25. Porque eu totalmente sedentária e pós-parto.
de 2 filhas. Porque eu ganhei muito peso por conta da diabetes gestacional, da pressão alta, de tudo, toda doença que o sedentarismo traz. E da obesidade, né? Porque a obesidade é diferente de ter um corpo gordo, né? Eu estava obesa, eu tinha uma doença. Né? Além dos quilos a mais, eu tinha pressão alta, triglicérides nas alturas. Mas era tudo consequência do sobrepeso. Tudo consequência do sobrepeso e do sedentarismo, né? Não cuidava de mim. Por isso que as pessoas têm que se conscientizar que fazer esporte é uma questão de saúde. Exato. Né? É uma questão sanitária, que se as pessoas se movimentarem, vão gastar menos dinheiro na farmácia, com remédio, vai ter mais qualidade de vida. Não é questão de opção. Exato. O ser humano não nasceu para ficar parado, sentado no sofá. O ser humano foi construído para se movimentar, para caçar, né? Para passar por muito estresse. Né? Então as pessoas têm que entender que elas precisam ter o autoconhecimento, entender como elas funcionam, praticar a atividade física que vai trazer essas informações e saber que certas coisas são inevitáveis. Ansiedade, estresse, não tem como você fugir disso, você tem que saber administrar isso. Aí entra o lance, digamos assim, o benefício da atividade física, que é o que você falou, de você se sentir livre, né? Que faz bem para a alma, faz bem para o espírito, dá uma limpada na cabeça, que essa sensação de estar livre, não importa o que você esteja passando. Quando você faz uma atividade física, principalmente o ar livre, a sensação que a gente tem, que eu tenho, é de liberdade. Sim, total. Porque a sensação dos problemas vem sufocando a gente, vem travando, prendendo a gente. E a hora que você se liberta de tudo isso, é o momento que você vai correr, você vai nadar, você vai pedalar, você vai caminhar, vai dançar, atividade física que for, se movimenta. Sim. E aí você até oxigena seu cérebro, com que faz com que você enxergue os problemas de outra forma. E soluções. Ainda bem, né? Porque senão, se você ficar parado no sofá, travado, só com pensamento recorrente de problema, e achando que o mundo vai acabar, o mundo vai acabar mesmo. Mas o desafio é esse, a gente conseguir sair desse círculo vicioso e mudar para um círculo virtuoso, que é de vocês, porque faz a roda girar, porque aí você enxerga alguma coisa, você começa a fazer as coisas diferentes, outras coisas começam a mudar na sua vida, que a mudança vem de dentro para fora, eu creio. E a hora que você muda de dentro para fora, as coisas de fora mudam também. Com certeza. Né? Começa a caminhar para aquilo que é o teu sonho. Só que as pessoas costumam esperar as coisas de fora mudarem para elas tomarem iniciativa. Isso não vai acontecer. Não existe momento perfeito para começar alguma coisa. O que você falou, primeiro a gente tem que mudar para criar, né, uma situação perfeita. Né? Você vê que como é a diferença. Né? Essa situação que eu acabei de relatar para você foram nas 2 primeiras gestações, que eu era mais nova, né? Não tinha saúde, porque eu estava com os problemas da gestação. Mas na 3ª gestação, eu estava mais velha, mas eu já tinha o esporte na minha vida. Porque o Felipe, que é o 3º filho, nasceu em 2015. E eu comecei a correr e a cuidar de mim em 2013. E foi uma gestação completamente diferente. Mesmo estando com 39 anos. Eu tinha 39 anos quando o Felipe nasceu. Mas eu tive uma outra experiência de gestação. Até fazer um adendo aqui, que dizem que corrida envelhece. Você está com 48. Estou com 48 anos. Pode dar 10 a menos fácil aqui. Eu que estou vendo ao vivo aqui, entendeu? Mas não parece mais nem a pau 48. Obrigada. Fica aí a dica para quem fica se preocupando com um monte de tratamento, de beleza, gastando fortuna. Vai correr, conversa com a Vinha aqui, ela dá as dicas aqui. E a gente escuta muito isso. Dá vontade de falar, vá correr e não enche o saco. Em vez de gastar dinheiro com um monte de tratamento, compra um tênis e seja feliz. Isso, porque assim, é um benefício tão grande que a gente ganha, físico e mental, que a corrida, que o esporte traz, que vicia, né? Hoje eu sou viciada em saúde. Eu não sou viciada em corrida. Eu sei que a corrida vai me trazer mais saúde e mais qualidade para a minha vida.
Isso não significa que eu vou ganhar mais anos, né, de vida. Significa que eu vou ter mais qualidade. Ou, talvez. Tem pesquisas, mas, né, que falam sim, do VO2 máximo, que quanto maior o seu VO2 máximo, um VO2 similar ao de um atleta, você tem 10 anos a mais de longevidade com qualidade de vida. Então, mas o meu objetivo atual é levar mais vida para os meus anos, né? Mais qualidade, né? Você viver mais tempo, mas com qualidade. Porque hoje não é impossível você falar que você ter 80 anos e praticando esporte. Nossa, tem um monte de história que a gente vê aí. Eu já vi uma senhora de 80 anos fazendo Ironman. Nossa. Uma senhora oriental. Meu objetivo de vida. Então, assim, uma coisa impressionante. Impressionante. E a determinação dela, porque ela estava chegando com 16 horas, que é muito sofrido. Nossa, demais. Né? Porque quem chega em 8, 9, 10 horas, putz, dói, mas agora 16 horas, 14 horas, 15 horas, esses são os verdadeiros heróis. Sim. Dito até pela Fernanda Keller, que é uma das top mulheres do mundo, e ela fala que os grandes heróis é o pessoal que chega nesse horário. Né? Inclusive, o pessoal acaba a prova, vai para o final para ver esse pessoal chegando. Sim. Não, e é incrível. Festa, essa é o pessoal do fundão. O pessoal do fundão é sempre mais legal. Não, é muito legal. Não, esse é o meu objetivo de vida. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde, porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo esporte. Porque o esporte me tirou do fundo do poço. O esporte me devolveu qualidade de vida, me devolveu autoestima, me encheu de coragem, me tirou o medo, da zona do medo, né? E me trouxe amigos. Fale mais da zona do medo. Tem muita gente só ouvir. O que é isso? Como é que sai dessa? Cara, assim, a zona do medo é uma loucura que as pessoas colocam na cabeça dos outros, né? As pessoas vêm com um julgamento pra cima de você e você fica com medo de errar. E foi o que eu senti quando eu comecei, né? Porque as pessoas falavam, você não tem corpo de corredora. Você não tem... Sua passada é horrível. Você não tem postura de corredora. Você vai pra prova e não ganha. Quem falou isso? Tem a lista. Nossa, tem a muito. Lista do sem noção. Né? A lista do sem noção, exato. Mas que uma pessoa que é fraca, escuta isso e paralisa. Fala, não, realmente você tem razão, o esporte não é pra mim. Quando eu comecei no triatlo, tinha um cadeirante que fazia meio Ironman, que era um motorzinho. Então, assim, se um cadeirante faz Ironman, não tem restrição para ninguém. Não, também, eu concordo. É uma coisa impressionante. Até no 70.3 estava eu e um amigo, a gente comentando, minha perna tá doendo, com dor, todo dolorido, aí passou ele de cadeira de roda. Nossa. Um olhou pro outro assim e falou assim, vamos mudar de assunto, né? Não, é bem isso. Porque no início, quando eu comecei a correr... agora eu tô blindada. Eu falei, pode falar o que quiser, pode falar que eu... Teve um dia que um cara escreveu assim, nossa, com essa passada você pisa com calcanhar e, nossa, não sei o quê. Eu não escuto, sabe? Eu tô blindada. Mas quando eu comecei a correr, que eu me sentia super insegura, né? Que eu tava na dúvida mesmo, será que a corrida é pra mim? Eu comecei a correr, não corria 200 metros. Não consegui, não tinha fôlego, não tinha estrutura física nem fôlego para correr 200 metros. E eu começava a ouvir isso, eu falava, não, será que... Eu me colocava em dúvida, sabe? Mas aí eu chegava em casa, eu chegava feliz. Eu falei, tem alguma coisa errada. As pessoas estão falando que eu não posso correr, que eu não tenho corpo de corredor. Mas eu chego em casa feliz, eu vou escutar o meu coração. E aí fui seguindo o meu coração. E sigo o meu coração, ainda bem, desde 2013. Porque eu não parei pelo julgamento e o comentário de ninguém. Mas, infelizmente, eu sei de gente que que tem vergonha, que tem vergonha de participar de corrida de rua. Mas é só curtição. É isso. Regra número 1 de participar de uma prova é se divertir. Com certeza, com certeza. Essa de tempo, não sei o quê. Vai se divertir, vai cruzar com a galera, vai ser feliz. Mas eu não corro direito, aprende. Mas primeiro seja feliz. Não tem claro. isso é para todo mundo, para qualquer esporte. Tirando alguns que competem para Olimpíadas, etc., que é um outro nível. Mas aí é profissional. Você tem 2 níveis. Você tem o de alto rendimento e você tem o pessoal da diversão.
Seja do pessoal da diversão, se você não pode ser do alto desempenho, seja da diversão, que é muito legal. Muito legal. E é sem pressão, né? Somos atletas amadores, o nome já diz. A gente ama o que faz, a gente faz por amor, né? Eu corro por amor por mim, né? Porque a corrida e o esporte é um autocuidado, é a maneira de você... eu falo que é um remédio, entre aspas, para cuidar da minha saúde futura. Então, eu acho que quando você pensa em qualidade de vida e não vaidade, você consegue ter uma consistência no esporte, ser constante, criar uma rotina, como escovar o dente, tomar banho, comer, né? Você faz o esporte porque você sabe que você precisa daquilo para viver bem. Você precisa, da mesma forma que você trabalha para ganhar dinheiro, para sobreviver, você precisa cuidar do corpo para sobreviver também. Sim. Para evitar um problema maior no futuro. É uma velhice sem limitações, né? Eu falo isso. E com felicidade. Sim. E com massa muscular, né? Com os hormônios melhorados. É provado também que o esporte, a atividade física, estimula o GH natural, que é a, entre aspas, fonte da vida. Sim. Né? Então, assim, fazendo com critério, com orientação, é só benefício. Com certeza. Por mais, mas não tem dinheiro... Você pode comprar um tênis, o mais em conta que você encontrar, e começar a correr na rua. Sim. Por isso chama corrida de rua. Uhum. Né? Que é o esporte mais popular que tem é a corrida. Você só precisa do tênis. E ainda tem gente que ainda corre sem tênis. Eu já vi também. Que ainda corre sem tênis. E voltando àquilo que você falou, né? As pessoas esperam a condição perfeita, né? O cenário perfeito do filme para começar. E eu lembro exatamente do dia que eu comecei. Eu não tinha isso aqui, essa coisa, maravilha. não tinha essa tecnologia toda no meu punho. Eu não tinha o melhor tênis. Eu não tinha a roupa certa, né? Eu tinha acabado de ter filho. Então, eu fiz umas adaptações para poder conseguir correr, porque o peito doía muito quando eu ia correr, por causa da amamentação. E por causa do peso também, que eu estava muito acima do peso. Eu não sabia nem o que era São Silvestre, maratona, meia maratona. Depois de um tempo, eu entrei numa loja, eu lembro exatamente de entrar nessa loja, o vendedor falar assim, quantos quilômetros você corre? Você corre uma meia maratona ou uma maratona? Eu não sabia nem o que era a distância do que. São Silvestre, para mim, era maratona, sabe essa coisa? Muita gente confunde, Muita mas tá gente... tudo certo. Não, tá tudo certo. No dia da prova da Nike, eu entrei no Uber, o Uber falou assim, você tava na São Silvestre? É isso. O humorista, o Fábio Rabin, correu 10 km e falou que correu uma maratona. Se liga, Rabin. Não esculacha a galera da corrida, pô. É um pouquinho diferente, sim. Falar que 10 km é maratona... Não, é um pouquinho diferente. Tem uns quilômetros aí a mais. E eu não tinha fôlego também, né? Então, assim, eu comecei do zero, praticamente. E hoje, quando eu faço uma corrida, quando eu cruzo uma linha de chegada, de qualquer distância, de 5, 10, 15, 20, 42, eu deixo muita história para trás e comemoro toda a linha de chegada. Com tempo bom, com tempo ruim. Cruzei a linha de chegada, para mim, é uma vitória de vida, sabe? Porque eu lembro do que aconteceu comigo no passado e lembro como eu estou hoje, né? Como os meus filhos têm acesso ao esporte, né? Os meus filhos vivem uma vida completamente diferente da que eu vivi. Então, isso para mim é a minha maior conquista, a minha maior medalha. E hoje eu tenho a felicidade de ter meus filhos comigo no esporte. Eu trouxe eles para o esporte. E eu sei que eles vão ter. E o esporte é uma coisa maravilhosa que ajuda o desenvolvimento da criança assim, de uma forma incrível. Né? Não é só do ganho físico, é o ganho mental, o ganho de experiência, o ganho de disciplina, né? Coisas que o esporte ensina que não aprende na escola. Resiliência, resistência. Tudo. Estratégia. Maturidade, então, estratégia. Assim, só benefício. Como é que teus filhos foram parar no esporte? Se você trouxe ou eles quiseram ir por conta? As meninas, elas faziam esporte na escola, mas eu sempre coloquei as meninas no ambiente da corrida.
sempre. Tem o filme, outro dia eu estava vendo um filme do Felipe pequenininho, com 2 anos de idade, uma fralda imensa, participando da corrida infantil do Ademir, que eu sou aluna do Ademir Paulino. E ele sempre incentiva as crianças no esporte, porque ele sabe da importância que tem a criança conviver com isso. Tirar um pouco a criança da tela, né, que muito muita tela na vida deles, e trazer para o mundo, para atividade física, sabe? Para eles crescerem com essa mentalidade. Foi mais fácil as crianças do que meu marido. Meu marido ainda reclama um pouco. Ele corre também? Ele não corria nada. Ele não corria nada. Foi difícil até para ele entender por que eu comecei a correr. Porque ele falava, está tudo bem, né? Mas para mim não estava bem. E hoje ele vai emburrado. A primeira resposta dele sempre é não. Sempre é não. Sempre é não. Quer ir? Não quero. Mas aí eu insisto. Eu acho que ele viu, né, a minha transformação, depois que ele me viu transformando e vendo... Porque o meu ganho com o esporte não foi só... transformou minha vida, né, toda. Hoje eu falo de esporte na minha rede social. Hoje eu tenho uma marca que é ligada ao esporte, né, que é o Corro para Descansar, que eu transformei numa marca. E ele está vendo tudo isso acontecer de perto, né? Ele me viu do início, ele viu toda essa transformação. Então, hoje ele entende por que ele tem que ir correr também. Porque ele quer ver os filhos crescendo bem. Ele gosta de estar ativo para os filhos. E ele sabe que sedentário não será possível. Ele viu, né? Diz para ele que também fazer atividade física aumenta a testosterona. Tem um bom benefício. Marido! Entendeu? Ele vai gostar do resultado. Marido, viu, marido? Presta atenção, hein? Tem um motivo. Tem um bom motivo. Não, tem vários motivos, né? Vários. E eu acho que ter saúde para ver os filhos crescendo é um bom incentivo para os pais. E isso é uma mensagem que eu sempre levo, né? A gente não faz só o esporte para a gente tem que pensar também que primeiro a gente está dando exemplo para os nossos filhos, né? Você pode falar muito, convencer, mas o exemplo arrasta. Com certeza. Você não precisa falar nada, porque as crianças crescem vendo os pais como ídolos. Sim. Em vez de ter ídolos na internet, na televisão, os ídolos são os pais. Por isso que é muito importante fazer e não falar. E, assim, é uma alegria ver desenhos das meninas, né, na escola, desenho do Felipe. Eu sempre estou com uma medalha no peito. Sempre estou falando de corrida. A mamãe está sempre correndo, a mamãe está sempre no pódio. Mesmo não subindo no pódio, eles desenham a mamãe no pódio. Então, assim, representa muito isso para mim. Né, porque eu sempre vejo como eu era antigamente, né? Não tinha esse... Tem prêmio maior que esse? Não tem. Essa é a grande conquista. As pessoas não entendem muito o porquê das coisas. Fora a endorfina, a adrenalina, você tem essas conquistas, que é você ver os seus filhos num bom caminho. Assim, eu e Eduardo, a gente educa os nossos filhos para serem bons cidadãos, sabe? Eu acho que isso... eu posso dormir com a minha consciência muito tranquila. Minhas filhas são super do bem, meu filho é super do bem. Eu fiquei muito feliz, assim, eu lembro de vários episódios de boas ações das meninas em relação ao esporte, de serem companheiras, de serem amigas, de serem pessoas queridas, sabe? Mas a minha lembrança mais recente é que elas foram convidadas para serem staff da SP City. E elas vão trabalhar, né? Ficar lá na voluntário, né? Voluntária para entregar medalha. Então, assim, eu estou muito realizada porque elas entenderam o espírito do esporte, né? Elas vão estar ali entregando uma coisa muito importante para os atletas que estão chegando de uma prova que é uma prova bem difícil, né? Que vai acontecer agora no domingo, a SP City. E eu vou correr e eu vou ter a felicidade. Para quem não conhece, o que é? A SP City é uma das maiores provas de corrida de rua de São Paulo, eu acho. Quilômetros? São 21
ou 42 quilômetros, né? Tem as duas modalidades, meia e maratona. Meia e maratona. Você vai fazer qual? Eu vou fazer a meia porque a maratona está em novembro. Qual que vai ser de novembro? Nova York. Já está classificada? Nova York eu fui sorteada. Fui sorteada. Aí sim, hein? Fui sorteada para pagar, né? Ah, mas caramba, pô. Não, é incrível. 4% da população, quer dizer, foi sorteada, né? É muito difícil o sorteio para quem não sabe dessa questão. Essas majors, que são as 6 grandes maratonas, que Nova York está incluída, ou você vai para uma agência, né, que você paga um valor maior pela inscrição e aí agrega a hospedagem, eu acho. Ou você vai por índice, que não é o meu caso, eu corro para descansar, não é mesmo? Aliás, tem que explicar por que disso. Porque eu vou explicar. É um paradoxo. Né? Total. Ou você... Algumas outras têm alguns outros detalhes, mas basicamente é sorteio. Então, pessoas do mundo inteiro se inscrevem para o sorteio e aí, em fevereiro, eles divulgaram quem foram os sorteados. E eu fui sorteada. E aí foi aquele misto de, ai meu Deus do céu, é em dólar, com a alegria de correr. É mais um desafio. Não, é a minha prova dos sonhos. Porque assim, você falou agora há pouco de que as pessoas têm medo, né, de começar qualquer coisa, de não dar certo. Se não der certo, tudo bem, tenta de novo. Eu tentei 4 vezes. Eu participei desse sorteio 4 vezes para na 5ª vez ser sorteada. Então, são 4 anos esperando essa notícia, né, de participar dessa prova, que é a prova dos meus sonhos. Eu só tentei em Nova York. Eu não tentei em nenhuma outra major. Vai ser a minha primeira vez correndo uma major e vai ser minha primeira vez em Nova York, que eu não conheço. Então, eu vou conhecer Nova York correndo. Então, vai ser uma experiência incrível. Mas não é sorte, né? É consequência. Sorte a gente faz, né? Nesse caso de sorteio, será? Eu acho que era o momento. Tem que ser, entendeu? Você está colhendo tudo que você plantou. É. Então, faz parte. E é em dólar, tudo bem, um desafio a mais. Né? Trabalha mais cadinho. Mas é isso mesmo. E isso vai gerar um outro tipo de benefício. São esses desafios que fazem a gente crescer. Uhum. A gente não pode se acovardar com os desafios. Não, jamais. Mas é isso. Mas eu não aguento mais ter problema. Mas são os problemas que fazem a gente crescer, porque senão a gente acomoda. Uhum. E nos dias de hoje, que é tudo muito rápido, a gente não tem tempo mesmo. Ontem a Mel estava, não aguento mais, é só pepino, só... Aí você respira fundo e fala, tá bom, essa é a regra do jogo, vamos jogar para ganhar então. Né? Mas tem que fazer dar certo. E vai dar certo. Vai dar certo. Vou correr para descansar em Nova York. Como que é esse papo de correr para descansar? Explica pra galera aí, porque você corre e fica cansado, e não para descansar. Pois é. Mas eu quis, quando eu abri meu Instagram era fechado, né, era privado. Quando eu abri meu Instagram, foi em 2015, logo depois que o Felipe nasceu, eu falei, agora eu preciso de um incentivo maior para voltar a correr, né? Porque eu parei em 2015, eu comecei em 2013, parei em 2015 porque eu estava grávida. E daí, assim, eu até corri grávida. Até uns 5 meses eu corri. Mas depois foi ficando difícil, pesado. Não estava legal, sabe? Aí eu parei e fiquei só na caminhada e na hidroginástica. Não parei, né? Mantive o cardio. E daí, em 2015, eu falei assim, eu preciso de um incentivo a mais para me estimular, né? A voltar, porque eu voltei da estaca zero, né? O esporte é bom, mas quando você para uma semaninha, um mesinho que você volta, e eu parei um ano, né? Rápido. Não é da estaca zero. A sensação que dá é que você nunca fez isso. É isso. Mas aí a velocidade com que você vai recuperando é bem rápida. Mas aí no meu caso eu tinha um bebê recém-nascido e 2 meninas. Aí o problema era bem maior. Não é assim, né? Vou voltar, tchau! Não, realmente... Eu tinha um recém-nascido e 2 meninas. Eu precisava. A demanda era muito maior. Total. Eu precisava de um incentivo para voltar. E aí eu falei, vou abrir meu Instagram porque eu vou ver se tem alguém com a mesma história que a minha para eu poder me inspirar e dividir as minhas dores, né? Porque, cara, mãe com filho recém-nascido entra no banheiro e chora, porque é difícil,
é um momento muito complicado, porque a gente quer cuidar da gente, mas a gente tem as crianças para cuidar. A gente sabe que é importante cuidar da gente, a gente sabe que o esporte é importante, mas a gente tem um bebê, a gente tem 2 filhas, a gente tem a casa, a gente tem o trabalho, tem o marido. Então, eu abri meu Instagram e eu falei, bom, eu não vou usar meu nome porque eu quero algo relacionado à corrida. E a corrida, além do sentimento de liberdade, sempre foi o meu descanso mental, né? Eu saía para correr, eu resolvia meus problemas na cabeça, acho que poucas vezes eu ouvia música, mas eu ouvia mais o barulho do meu coração, as passadas, e eu corria para descansar mesmo, porque eu sabia que quando eu abrisse a porta de casa, era mãe, me dá isso, me dá aquilo, criança chorando, no banheiro, comida para fazer, era um turbilhão de coisas na minha cabeça, e não é só na minha, em todas as mães passam por isso, que eu precisava daquele momento meu, sabe? Daquele momento para mim, uma coisa que eu estava fazendo por mim. Aí eu falei, vou colocar o nome Corro para Descansar, que eu sei que vai causar um impacto justamente porque a gente sabe que correndo a gente cansa, mas que as pessoas vão se identificar. E eu acho que foi mais para encorajar as mulheres, principalmente, a terem um momento dela, a perceber a importância desse momento só para elas, para cuidarem de si, né? E fazendo uma atividade física, né? Cuidando do corpo e da mente. Toda vez que eu corria, eu voltava para casa, para o turbilhão da minha casa de 3 filhos, marido, casa, né? Eu voltava mais feliz. Eu estava feliz, porque eu estava fazendo uma coisa por mim, mas eu tinha essa energia para cuidar de tudo. Todo mundo pergunta, como que você consegue fazer natação, bike, corrida, e ainda tomar conta da casa com 3 crianças? Justamente o contrário, eu consigo dar conta de tudo isso porque eu faço uma atividade física, eu tenho energia, né? Eu chego endorfinada em casa, eu estou feliz porque eu estou fazendo alguma coisa por mim. Então, o Corro para Descansar foi isso, foi uma maneira de mostrar para as mulheres que elas são capazes de fazer algo por elas que vai ser bom para a família, vai ser bom também para quem está ao redor. E aí foi uma loucura, porque aí eu recebia um turbilhão de mensagens falando que bom que você está falando isso, porque eu achei que a corrida era só alta performance, era só para ganhar pódio, era só para barriga trincada, era só vaidade. E não, né? O esporte vai além, muito além, é uma importância muito, muito maior do que só o físico, né? Porque as pessoas vão fazer atividade física pensando na estética. O dia que elas entenderem que a estética é consequência do que você faz, né, a jornada vai ficar muito mais simples e o resultado é muito mais duradouro. Porque por mais que você tenha parado, teve filho, tudo, a sua recuperação é muito mais rápida. Muito mais. Então, assim, aí a pessoa faz um procedimento ou faz um regime maluco, porque o que não falta nessa terra nutrólogo, gente dando palpite, nutricionista com copy-paste, a gente sempre fala disso, e gente que nem é nutricionista passando receita de dieta, isso é pior. Coisas malucas que só ferram com a vida da pessoa, que o que dá resultado é mudança de hábito, mudança de vida. Com certeza. Você muda o que você come, você muda os seus estímulos, a sua atividade física, que a parte estética é consequência e é duradoura. Não tem outro caminho. Não tem. No início eu até tentei fazer algumas dietas, assim, mas é isso que você falou, não dá para sustentar. Não dá para sustentar. Você pode fazer uma dieta super restritiva, você vai aguentar fazer aqui 3 semanas, 4 semanas, aí depois na hora que você para, o negócio explode e fica pior. Jejum intermitente, se não tiver um profissional muito capacitado, que entenda como você funciona, vai dar ruim, você vai engordar mais do que você perdeu depois. O efeito rebote, que ninguém fala do bendito efeito rebote. Não, porque você vai perder peso, você perde peso, perde massa muscular, perde a paciência, né? Perde noção da vida, perde um monte de coisa, né? Perde a alegria. Perde a alegria, né? Não, eu nunca fiz dieta muito restritiva. É claro que no início eu controlava mais a dieta, né? Eu sabia o que eu tinha que comer, que eu precisava perder peso.
até para me sentir melhor na corrida, né? Mas é o que você falou, é consequência, né? Nunca foi o grande objetivo. O objetivo era... Hoje, depois que você perdeu peso, hoje tua dieta... Agora. Os benefícios, né? Nossa! Carboidrato. Adoro. Não, até por causa da energia, né? A gente precisa. A melhor coisa que tem de gente que faz atividade física, principalmente longa distância, é você precisa comer carboidrato. É isso. Enquanto tem um monte de sem noção falando que tem que cortar o carboidrato, no nosso caso, não, a gente precisa adicionar carboidrato. Vem a massa. Porque a gente quer energia para continuar fazendo o que a gente ama, né? Não dá. Umas 3 semanas atrás a gente conversou com o Felipe Santos, que foi o segundo colocado no geral do Ironman Brasil. E o café da manhã deles era 6, 8 pãezinhos com manteiga. Nossa. E os dois dando risada assim, tipo, por que a gente treina? É pra comer. É só por isso, entendeu? Não, pão com mel, pão com geleia. Pão. Pão, massa, macarrão. Eu vou comer... Não, gente, batata... Como é que é? Batata doce. Não, gente, macarrão com molho vermelho. É isso. É isso, segredo do sucesso. Por que a gente treina para comer? Vamos falar português, claro, a gente quer comer muito. Não, assim, eu consigo super tranquila. Nossa, não, porque assim, quando a gente tem criança em casa, eu não vou deixar de viver um momento com os meus filhos. Vamos na hamburgueria. Não, mamãe tá comendo salada. Não, eu como hambúrguer. Não vou deixar de viver momentos como hoje, né? Assim, nessa fase atual. Por alguma restrição alimentar. Tem um nutricionista que é influencer, Rodrigo Góes, que ficou famoso pelo Fake Neri. Ele fala que assim, a alimentação faz parte da alegria, faz parte do convívio, Sim. Faz parte de muita coisa bacana. Então você não pode, quero comer um hambúrguer, tomar um sorvete. Tá tudo certo. Não dá para ser sempre, né? Não dá para ser uma regra. Não dá, mas assim, um final de semana, pegar um sábado, Claro. comer uma pizza, tomar um sorvete, tomar um vinho. Por que não? Seja feliz, tem que ser feliz. Com Um certeza. dos benefícios que a gente tem é poder comemorar uma prova que você fez. E uma coisa que é legal que as pessoas não entendem, mas todo mundo ganha medalha. Porque para cada pessoa aquilo foi uma conquista pessoal. Aquilo teve uma história, aquilo teve um sacrifício. Como no caso da Flávia, que para ela chegar nesse processo dela conseguir uma medalha, não importa o tempo, você chegou. Né? Então a sensação de que você chegou é que você chegou no objetivo de uma jornada que você nem imaginava que fosse daqui. Como você imaginava? Jamais. Obesa, sedentária, que você ia correr maratona. Jamais. Quando eu cruzei a linha de chegada da minha primeira maratona, eu me senti capaz de qualquer coisa. Eu falei, nossa, eu consegui. Eu não corria 200 metros e estou cruzando aqui a linha de chegada da minha primeira maratona. 42. 42. Galera, o pessoal do Instagram, se quiser continuar acompanhando o papo, vem aqui pro YouTube, porque a gente vai estar encerrando o tempo do Instagram. Valeu! Então, e aí como é que foi assim a sua chegada? Você saiu... Como é que foi teu treinamento? Como é que você se orientou para poder chegar numa meia, talvez, depois da maratona? Como foi esse procedimento? Você começou a correr, que a gente mudou o assunto. Né? E vamos voltar um pouco para as pessoas entenderem até um processo que você... Como é que foi teu treinamento, alimentação? Como você obteve essas informações? Em 2013 eu comecei a correr sozinha. Eu não tive ajuda de ninguém. Isso é outra coisa também que eu falo muito. Hoje, se você me perguntar, eu falo, procura um profissional. Ou, se você não tiver grana para um profissional, seu teu treinador da Garmin, você pode receber treinos online no seu relógio. Boa, já dei uma olhada nessa depois até função. Se puder fazer um conteúdo sobre isso, explicando para as pessoas como é que é, Sim. Acho que você seria a melhor pessoa para dar dicas sobre isso. Não, com certeza. Ninguém melhor poder falar sobre isso. Que dá para fazer com esse recurso, essa função, eu já dei uma olhada aqui, ajuda muito. E se naquela época eu tivesse acesso a isso, nossa, ia ser perfeito, porque hoje eu testei, eu não sabia. O meu foi uma surpresa para mim. O meu treino do aplicativo da assessoria veio direto para cá, não sei como. E aí, quando eu apertei o start... Era um fartlek, 1 minuto, 1 minuto. Aí eu já ia dando lap, ele já deu o final do 1 minuto. Eu falei,
Meu Deus, é que eu não tinha isso no meu anterior. Ele faz tudo automático. É automático. Você recebe o treino, mesmo quando você vai fazer Fortilac, ele dá 1 minuto, ele encerra, ele vai sozinho, ele começa a outra etapa, ele te fala da etapa. Se Não, você tiver com o celular, outro dia eu estava treinando e eu esqueci de tirar do Bluetooth e estava falando no meu celular. E o pessoal estava ouvindo e ia perguntar, mas é teu treino que tá ditando no celular? Eu falei, desculpa aí, não, pô, mó legal tal. Não, impressionante. E aí eu corria, eu falava, gente, eu não preciso apertar o lap. Ele vai sozinho. Você não precisa colocar nada. Aliás, Nada. quem tem treinador que faz você colocar planilha, ou porque você está, infelizmente, com a concorrência do Polar, reconsidera, porque é muito mais gostoso. Você já recebe tudo prontinho, ele faz tudo automático. Não, maravilhoso. Hoje, foi assim, é porque eu não estava filmando, não estava nada, mas a minha cara foi assim, ó... Que mágico isso! E eu fiquei muito tempo com 735, né? E, assim, eu já estava feliz de enxergar a tela. Agora, aliás, sabendo... para quem não sabe, né? A Flávia está com 165 AMOLED. Então, assim, reloginho bem bacana. E branquinho, lindo, gente. Olha isso. Ele me dá bom dia. Bom dia, acorda. Impressionante como a tecnologia mudou nos últimos 5 anos. Vou nem falar nem nos 10. Impressionante. Você vê, o 735 é de que ano? 2000? 6, 7 anos, mais ou menos. Então, foi quando eu comprei, ele era lançamento. Do 9, assim, eu tinha o 945, do 945 para essa nova geração, o salto foi, assim, gigantesco. O 945 é um relógio de 4, 5 anos atrás. Agora, eu fico me perguntando, já me perguntei umas 5 vezes hoje, como que cabe tanta tecnologia num relógio assim tão pequenininho e leve? Impressionante. E ele mede potência também. Não sei se você já viu. Não testei ainda. Pode falar com o teu treinador, o Ademir. Inclusive eu conheço ele, da velha guarda. Ele foi o primeiro treinador, ele e o sócio dele, Leandro. Eu lembro dessa época. Ixi, bem, antes de mim. Eu sou pré-histórico. O meu primeiro Ironman tinha só frequência no pulso e olhe lá. Nossa. Aí depois veio uma televisão da Garmin laranjona que virou todo mundo. Eu lembro desse aí, eu lembro. Eu lembro. Foi o primeiro com GPS que marcava, porque antes era só um velocímetro. Não, era um pretinho. Eu tenho ele lá em casa, depois eu te mando uma foto. Um Jurássico. Você tem que botar no museu, né? Ele perdeu a pulseira, porque não era assim o esquema da pulseira, ele era todo da pulseira, sabe? Ele era inteiro. Não, era preto. O preto, que você tinha os... não lembro. 735, não. Não, antes. Putz, eu não lembro qual era um preto, mas a pulseira era igual do Champion, sabe? Sei. Eu acompanhei toda a pré-história da tecnologia. Eu perdi a pulseira, tá só a caixa lá, vou mandar uma foto pra você. Depois você pede para eles te passarem e começar a estudar como passar treino por potência. Tá. Porque assim, eu tava falando até com o Ale, que é um parceiro nosso, e a potência ela é muito mais precisa no sentido de ela como é que eu vou te explicar? Ela recebe os dados mais rapidamente. Então a frequência cardíaca ela demora para atualizar. Então você vai para um pico, depois volta e a potência é muito mais imediata. Entendi. Então a nova tecnologia da Garmin está migrando tudo para potência. Boa. Veio da bike. É isso que eu ia perguntar. A potência, geralmente eu já ouvi falar para bike, né? Você tem o sensor. Na bike você tem o sensor. E realmente dá uma diferença. Eu achava que isso era... essa coisa de... né? Não deve ter tanta diferença. Até o dia que eu experimentei. Nossa, muda da água para o vinho. É mesmo? Impressionante. E agora eles usaram algum sistema do relógio, de osciloscópio, de alguma coisa que mede a sua movimentação, e eles fizeram um algoritmo para mensurar a potência também. Que incrível. Então, assim, eles têm parceria com universidades dos Estados Unidos, que desenvolvem todos os sensores, desenvolvem algoritmos, etc. Isso é segredo industrial, a gente não consegue abrir de onde que vem, mas já tem muita gente usando, pessoal testando, né? Você acaba achando um padrão e tem muita gente já gostando dessa forma de treinar. Boa, os caras fazem avião pousar sozinho. Não, para fazer um relógio de... Lancha. Navio. E andar sozinho, um reloginho para os caras é nada. Nada, né? Não, e incrível. Cada hora os caras estão botando uns negócios malucos. E
uma coisa também, né? Você recebe as atualizações. Então, se esse teu relógio, daqui a 1 ano, ele vai continuar sendo atualizado. Ele recebe atualizações constantes. Isso é maravilhoso. Você continua ali no topo. Não, é incrível. E aí, a gente estava falando disso porque eu não tinha acesso, imagina, né? Eu usava o aplicativo do celular, eu corria com o celular. E aí, mas mesmo assim eu comecei. Então, mas hoje em dia, quando me perguntam, eu falo, precisa de um treinador, precisa avaliar, precisa... Mas naquela época que eu comecei, eu não tinha condições financeiras de pagar nenhuma assessoria, nem um treinador, nem uma academia. Eu não fazia academia. Eu queria correr, porque eu sabia que correr, se eu botasse um tênis, eu ia conquistar o que eu queria naquele momento, que era saúde, né? Eu queria saúde, física e mental. E aí eu comecei, né? E aí em 2014, eu treinando comigo mesma, eu sendo a minha própria treinadora, eu falei, eu quero fazer uma meia maratona. E eu quero fazer no Rio de Janeiro. Porque eu ia fazer uma coisa que me dava muito prazer, que era correr num lugar que me trouxe muita memória triste. E aquilo ali foi foi uma coisa de encontro a outra. Uma quebra de paradigma. Total. Aí eu fiz a minha primeira meia maratona em 2014. Sendo você sozinha, eu mesma, a minha própria treinadora. Cheguei, sei lá, com 2h30 de prova, mais, 2h40 de prova. Feliz da vida, peguei minha medalha, não tinha ninguém. Meu marido ficou com as meninas aqui em São Paulo. Eu fui sozinha para o Rio de Janeiro. Porque eu queria mesmo esse sentimento de me superar. Era para mim, sabe? Aquilo era... Eu precisava daquela meia maratona para me sentir capaz de qualquer coisa. Então, eu venci aquela etapa, não subi no pódio, imagina, 2h40. Mas eu peguei aquela medalha e falei, essa é a minha vitória. Então, esse é o significado. É isso. Você venceu todo um passado. Sim. Você voltou lá, deu a volta, literalmente a volta por cima. E a sensação disso não tem preço. Não tem. E aí ali eu falei, agora eu quero fazer uma maratona, né? E voltar a trabalhar, porque eu sou fisioterapeuta. Só que desde quando eu vim aqui morar em São Paulo, eu não atuo. Então, desde 2005, praticamente sem atuar como fisioterapeuta, porque eu cheguei e já engravidei da minha primeira filha, e como não tenho rede de apoio, enfim. E aí eu vou me dedicar totalmente à maternidade. E aí eu falei um dia, bom, agora eu conquistei a minha saúde física e mental, né, que eu já tinha conseguido estabilizar todos os meus exames clínicos, físicos, né. Eu falei, agora eu quero trabalhar, eu quero voltar a trabalhar, voltar a atuar, fazer alguma coisa para mim, né, no âmbito do trabalho. Aí fui correr, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso voltar a ser fisioterapeuta, porque eu vou ter que estudar para me atualizar. Eu precisava de alguma coisa que eu pudesse, meio período, trabalhar, conseguir conciliar o cuidado com as crianças. Ai, vida, me surpreenda, me dá uma luz, me dá uma ajuda. Eu engravidei do terceiro. Eu nunca... Eu pedi uma luz, não para eu dar luz. Desculpa o trocadilho. Mais ou menos isso. Eu falei, vida, me surpreenda, me ajuda. Tô correndo ali, tô pensando. Aí engravidei do terceiro filho. E foi muita diferença, né? Quando o Felipe nasceu, a Ana Clara tinha 9 anos e a Alice 7. É a mesma diferença que das minhas irmãs. E você é o caçula? Sou o caçula. Foi o que deu errado. Então, eu falo que o Felipe é o ops, engravidei. Ups. E aí foi um sinal. Eu falo que tudo na vida tem uma explicação, né? Eu sempre quis ter um menino. Sempre quis ter um menino. Eu pedia... quando eu engravidei da primeira, eu falei, eu quero um menino. Aquele sentimento de proteção, sabe? Um menino mais velho. Aí veio a Ana Clara. Eu falei, agora também quero uma menina para ser amiga e tal, serem irmãs. Eu nunca tive irmão, então eu queria isso. E veio a Alice. Aí eu falei, não, agora chega, tá bom.
Daí o terceiro, veio um menino. Então, assim, a vida realmente me surpreendeu, né? Só que eu só esqueci de avisar que eu queria outra. Enfim, e aí os planos da maratona, obviamente, adiaram. E aí, quando eu voltei a correr em 2015, 2016, que eu procurei o Ademir, eu tô no Ademir desde 2016. Eu cheguei lá na assessoria e falei, eu quero fazer uma maratona. Porque era um sonho já antigo, né? Aí ele, calma, não é assim, querida. Não é assim. Não vamos pular etapas. E aí eu entendi todo o planejamento de um treinamento, né? Porque até então, na minha cabeça, eu fazia tudo sozinha. E aí ele falou, vamos pensar para 2017. Aí em 2017 ele falou, não, você ainda não está pronta. Vamos esperar para 2018. E aí, em 2018, eu fiz a minha primeira maratona, que foi a Maratona de Porto Alegre. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que não foi só a maratona, foi o ciclo da maratona. E o ciclo da maratona me ensinou muita coisa. Nossa, muita coisa. Me ensinou a ter paciência, que eu sou uma pessoa super ansiosa. Me ensinou a ter disciplina, que eu era uma pessoa que não cumpria regras, eu fazia tudo da minha cabeça. Então, assim, e aí, depois daquela maratona, eu fiquei viciada no ciclo da maratona. Porque eu sabia que ali eu ia ter todo o aprendizado que eu precisava para a vida, não só para a corrida, né? O ciclo da maratona é como se fosse uma gestação, né? Você vai do início ao fim, passando por cada etapa, e aí, no final, é a cereja do bolo, que é a prova, né? E aí eu fiquei viciada no ciclo. Então, todo ano eu faço uma maratona, exceto em 2022, que eu troquei a maratona por um triatlon, que aí foi um outro desafio diferente, que eu precisava me dedicar mais. Eu precisava me dedicar mais. E aí, só em 2022, mas em 2018 eu fiz Porto Alegre, 2019 eu fiz Buenos Aires, 2020 era pandemia, eu fiz uma maratona aqui em São Paulo, que era virtual de Nova York, mas eu corri aqui em São Paulo. 2021 eu fiz Rio de Janeiro, 2022 eu fiz o triatlon, e 2023 eu não fui sorteada para Nova York, e não tinha outra maratona em mente, eu fiz uma maratona aqui em São Paulo de novo, correndo sozinha, sem prova, acordei um dia e fui correr uma maratona aqui sozinha, sem prova. Que é bem divertido, né? Muito! Porque eu tô em casa, eu tive minha família me apoiando, meus amigos me apoiando, foi uma das coisas mais incríveis também, surpreendentes. Do jeito que você quer, no horário que você quer, do jeito que você quer. É isso. Fazer só para se divertir. Percurso que eu quero, sem regra nenhuma para cumprir. Então, foi uma maratona bem desafiadora e bem divertida. Eu escolhi o dia mais quente do ano passado, que foi em setembro, foi no dia do Iron, não sei se você lembra, foi 24 de setembro, que foi o dia de Berlim, Buenos Aires. Eu fiz o ciclo da maratona inteira com os meus amigos que viajaram. E aí, no final, eu falei, vou correr aqui, né? Já tô treinada, vou correr aqui. E aí, corri aqui. Uma semana muito quente em São Paulo. Foi. E aí a história do triatlon foi que na pandemia eu comprei uma bike, acho que eu e o mundo, né? Eu não tinha muito dinheiro, mas na época eu tinha acabado de abrir um negócio, eu abri uma loja de acessórios e roupas de esporte. E aí no meu primeiro Prolabore, assim, eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar uma bike. E aí comprei uma bike usada, que está comigo até hoje, que foi, assim, o melhor investimento que eu fiz. Também não tem a bike perfeita, a bike cheia de frufru, uma bike para pedalar. É isso, uma Speed antiga, acho que de 2005, sei lá, mas funciona super bem e me trouxe um monte de alegria. E aí eu comecei a pedalar com essa bike. Quando eu pedalei a primeira vez, eu lembrei que eu sabia pedalar da época lá de criança, quando eu usava minha bike para fugir das encrencas lá de casa. Só que o objetivo era outro, né? Eu estava me sentindo liberdade de pedalar, o vento na cara, adrenalina, endorfina, tudo de bom, e estava fazendo um esporte. Mas o corpo lembrou, né? Então, se você me perguntar qual é o esporte que eu faço melhor, nem é a corrida, que eu faço há mais tempo, né? É a bike. Eu pedalo melhor do que corro. O meu treinador sempre fala isso pra mim. Mas eu acho que é isso, da memória muscular, da memória do corpo, não sei. Só sei que... E eu amo pedalar de um tanto
que, assim, é muito gostoso. Eu adoro pedalar. E aí só faltava a natação, né? Eu falei, Você também já nadou? Já nadei, exato. Por que não? Por que não? E aí eu falei assim, será que eu ainda sei? Caí na piscina e lembrei de tudo. Impressionante. Claro que eu não sou a melhor nadadora, nem a melhor ciclista. Nem precisa também. Mas foi assim, fluiu, sabe? Fluiu. E aí eu fiz meu primeiro triatlon, um revezamento, para ver como era o esquema, que eu sabia que era difícil. A história da transição, nunca tinha feito isso na vida. E aí em 2022 eu falei, agora eu tô pronta. Aí você fez qual? O de Santos, o Olímpico. Já foi pro Olímpico? Eu fui pro Olímpico, com medo. Com medo, tá? Porque o meu treinador doido, ele acreditou mais em mim do que eu mesma. Ele falou, você tem capacidade de fazer... O Ademir. Você tem capacidade de fazer um Olímpico. Porque eu tava com um volume super alto de treino, porque eu sempre tenho um volume alto para meia maratona. E tava pedalando, ele sabia como eu pedalava, eu treinava com ele. Eu falei, não, deixa eu começar pequenininho no short, porque não sei. Ele, não, você tem capacidade de fazer. E deu certo, graças a Deus. Se você fosse fazer o short, você não ia nem bater. Porque é tão pequeno, tão curtinho, que você fala, já acabou. Mas eu tava com medo, né? Você fazia eu maratona, desbloqueei vários meses. Você ia querer mandar fazer de novo? Tem mais uma rodada? Porque não... Você falou, Não, mas eu tive uns bloqueios na Estrada Velha. A primeira vez, eu já estava nadando, já estava fazendo natação, voltando a nadar, né? Eu entrei naquela represa lá, eu bloqueei num tanto, eu tive pânico. Pânico de não enxergar o fundo, de não... Eu voltei no caiaque, a primeira vez que eu caí na... Mas a represa lá era meio claustrofóbica. Nossa, terrível. E a água é pesada lá também. Muito. A impressão que eu tinha de nadar assim. Mas é isso mesmo. Eu falei, tô correndo, não. Quando você vai pro mar, assim, você tem mais flutuação. Então, mas a gente não tem oportunidade de treinar no mar. Ou é piscina ou é represa. Aí eu cheguei na represa e falei, nossa, o que é isso? Nunca vou nadar no mar, nunca vou conseguir nadar. Sério, não, e o Ademir falou assim, vai tranquila, o homem do caiaque vai te ajudar. Eu falei, não preciso. Sei nadar. Me ferrei. Fui, dei 3 braçadas. Cadê o homem do caiaque? No final tava quase beijando o homem. Porque se não fosse ele, eu tava... Nossa, engoli metade daquela... E aí você foi pro mar. Aí eu fui pro mar. Aí eu fiz... Então, antes de fazer o triatlon, eu fiz o Letap em Campos do Jordão. Fiz 2 provas de aquatlon. Eu fui fazendo em etapas. Não cheguei direto a fazer o Olímpico. Eu fiz prova, eu já corria, fiz prova só de ciclismo, eu fiz um bike series também, no autódromo, fiz o Letap, fiz aquatlon, e aí depois eu fui fazer o Olímpico. Quando que é o 70.3 e o full? Então, calma, tá aí. Calma. Tá aí. Ano que vem quero ver você lá. Vamos? Ano que vem? Full? Vamos. Full não, full. Full? Não aguento. É só chegar. 42 quilômetros tem que estar fácil para mim, não tá fácil. Deixa de ser perfeccionista. Não tá fácil. Não é fácil. Não é questão de se você vai andar, é só quando. Não tem problema. Não fala isso, não. O importante é chegar, entendeu? O importante é chegar, se divertir. Eu preciso estar... Te garanto que a hora que você fizer, você vai falar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Olha ele plantando a coisa na minha cabeça. E é diferente de 70.3. 70.3 você quer fazer acelerado, quer acabar rápido, você vai, né? O negócio aqui. O Iron Full, não. É só estratégia, vou fazer isso e chegar. A estratégia ali é chegar, sobreviver e dar risada. Nossa. Essa que é a beleza. Você já fez maratona. O teu negócio é só nadar, é tranquilo, porque nadar é aquecimento. Aí teu pedal, os 42... Você tira de letra. Mas pode acontecer você andar. Eu já andei meia maratona no Não inventa coisa. Meu marido excepcional, ele vai comer meu fígado. Se eu inventar ele vai ficar muito orgulhoso de você lá. A história do marido excepcional, que você pediu para contar, foi depois da Maratona do Rio. Eu cheguei, eu cruzei a linha, estava abaixada, assim, cansada. Veio um repórter da Globo me entrevistar.
E aí, como foi a prova? Me fala, nananã. E aí eu me emocionei, né? Porque eu estava ali no Rio de Janeiro. Correr no Rio de Janeiro é uma emoção muito grande para mim, né? Eu consigo vou para o Rio de Janeiro tranquila, mas eu prefiro ir para o Rio de Janeiro para correr. Porque eu sei que vem lembrança do passado, enfim. E aí eu consigo correr lá porque a corrida me traz alegria. Então, é sempre essa briga na cabeça, né? Aí eu cheguei emocionada e tal, e aí era pós-pandemia, que foi 2021, então estava aquele, né, o povo ainda ali passando pelas condições ruins da pandemia, né? Aí o repórter, o que você acha, né? Para quem você dedicou a sua prova? Aí eu, tem certeza dessa pergunta? Aí eu falei, dediquei para minha mãe, para os meus filhos, para meus amigos, fui falando, fui chorando, nananã. E dedico também para o meu marido, que é excepcional, que está sempre do meu lado, nananã. Os amigos do trabalho dele começaram a zoar ele, falar que é marido excepcional, olha, na Rede Globo, aí passou no Jornal Nacional, passou no Fantástico. Recebeu um elogio desse ao vivo na Globo. Ao vivo na Globo. Tem mais que te apoiar mesmo. E foi assim que surgiu o nome dele. E aí teve um dia que eu fui marcar ele numa postagem, e aí botei Luiz Eduardo, e nada. Aí eu falei, Eduardo, você sumiu do Instagram? Não, mudei o nome. Agora é @marido excepcional. Aí eu falei, você tá brincando. Aí ele, marketing. Eu falei, para! Tá, procurem você ele. Criou um monstro, você Nossa, criou eu criei um monstro, porque ele é muito low profile, muito quieto, muito na dele, trabalha com tecnologia, com telecomunicação, nada a ver com o Instagram, nada. O Instagram dele tem postagem de 2019, se for olhar. Mas ele mudou o arroba dele. Tá entrando na vibe. Aí no Ironman você cruza a chegada com ele. Nossa, aí Dizem que não pode mais, mas a gente dá um jeito lá. tô confiando em ti. Vamos? Ano que vem? Isso é um convite mesmo, formal? Uma intimação. Bora? Vocês estão ouvindo isso? Tô chamando uma galera pra ir. Aonde? Aqui em São Paulo? Floripa. Floripa? O full. O full. 70.3 não tem graça. Mas Fala com o maridão lá que ele vai falar, ok. Floripa ele gosta da ideia. Ele se formou em Floripa. A vibe lá é muito legal. A energia que tem aquele lugar com o Ironman é, assim, sensacional. Você fica botando coisa ideia, eu já tô pensando aqui já. Nossa, natação, se der sol, você nada com o sol nascendo. Então você está nadando no horizonte, com o sol nascendo, é uma paisagem, uma sensação. Você não vê areia, porque você já está quase no alto mar, né? E de novo, para as terras planistas até redondo, então você tem a curvatura, você não consegue ver areia, né? E a sensação de liberdade. Essa sensação de liberdade, você está no mar, você, o sol, Deus, sabe assim? E uma galera tal, eu sempre saía um pouco fora da muvuca ali e um pouco para ter um momento de, tipo, curtir a paisagem, curtir a sensação de liberdade. Porque essa sensação aí no aquatlon é muvuca, né? Tipo, muvuca, aquatlon é muvuca. Eu nado sempre no meio da... Levo uma pernada, vejo gente passando assim. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Tá indo pra África? Volta! Você vai pro Japão por aí, vai dar volta no mundo. Volta aqui! Já aconteceu comigo errada. também. Nossa! De repente, do nada, brum, falei, meu... Tá muito louco, muito louco. Pessoal, mas ela faz parte. Mas no Iron, por ser maior a distância, dá uma espaçada, você tem chance, assim, de sair um pouquinho, dar uma curtida. Né? E a regra de Ironman divirta-se, curte, aproveita. Independente se você dá para tempo ou sem tempo, dá um tempinho para curtir a paisagem, tá na corrida, curtir a galera que tá lá chamando o teu nome, que é muito legal. E, só festa, só festa. Chega lá na cidade ali, a hora que você chega naquela, o pessoal fica em Jurerê ali e tal. É uma festa ali, é muito legal. Vou pensar com carinho. Ironman é uma coisa que todo mundo ia fazer na vida. Não, eu vou fazer, eu pensei no meio Iron, né? Que meio? Meio faz Iron. Maratona. Você já mudou de fase, já tá no outro patamar.
Não, mas fala, eu tenho 48 anos. Daí. 3 filhos, marido. Não, mas eu vou pensar. Pense, aliás, não pense, só vai. Sabia que você ia falar isso. Flávia, obrigado. Pô, passou rapidão. Nossa, muito bom. Ainda tem muito mais papo. Vai ter a versão 2 ainda. Vai ter. Depois do Aero. Tá. Olha ele me levando aí pro bom caminho. Sempre. Eu vou, mas levo junto. Boa. Obrigado por ter vindo, obrigado pela parceria, obrigado pelas suas histórias, obrigado pelo seu exemplo, né? Obrigado, maridão, também por apoiar a Flávia. Depois, queremos você aqui, maridão, falar de tecnologia. Vem. Aliás, dia 7 de agosto, a gente vai ter um papo com um especialista em criptomoeda. Oh, que legal. A gente está expandindo os assuntos, porque o nosso mote aqui é qualidade de vida. Sim. Então, pessoal de medicina, pessoal que é atleta, pessoal que tem história para contar. Que é muito importante, né? É história e exemplo. Né? Porque o nosso objetivo, quando a gente começou isso aqui, foi mostrar para as pessoas que tem solução, que dá para você mudar a sua vida. Não importa quão difícil sua vida esteja, quão problemática aconteça, os problemas se acumulem, quanto problemática a sua vida, só vai, começa. Não fica pensando muito. Né? Não tenho dinheiro, vai com o que tem. Eu aprendi uma coisa na vida que é o seguinte: se você não tem hoje é porque você não precisa. Começa, faz, que aí a hora que precisar a coisa vai acontecer. É isso aí. Isso é muito importante. E assim, eu acho que o esporte me ajudou muito. E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Você não precisa ter as condições perfeitas, você precisa ter vontade, né? Eu acho que vontade e coragem. Eu acho que isso é o que eu sempre falo. Tenham vontade e tenham coragem para dar o primeiro passo. Como tudo na vida, se você for esperar ter a condição perfeita para começar, você não vai começar. O tempo vai passar e você vai ficar para trás. Começa com o que tem. E muita coisa boa pode ficar para trás também, né? Porque eu fico pensando, caramba, se eu não tivesse enfrentado tudo isso, né? Eu não estaria aqui hoje. Não teria minha família, né? Não teria meus filhos com saúde, fazendo esporte, vivendo esporte, não teria nada disso. Então eu agradeço muito. O sentimento que eu tenho pela corrida, pelo esporte, é um sentimento de gratidão. E eu vou levar isso para o resto da vida. E olha, a história que você contou é um exemplo de resiliência, de força de vontade, de superação absurda. Porque você era o tipo da pessoa que tinha tudo para ter desistido. E eu muitas vezes pensei em desistir de mim. Mas você não desistiu e está aí dando exemplo. Então, para quem está se achando com um problema, que está difícil, tá aí, ó. Aliás, sigam a Flávia. O Instagram dela está na descrição do YouTube. Corro para descansar. Vai lá na 3x, vai encontrar a Flávia conosco também. Tô lá também. Aliás, eu te pedi também que você faça mais vídeos falando sobre a sua história de vida. Não precisa falar só de relógio, não. Tá bom. Conta a tua história, mostra para as pessoas, dá exemplo. Esse é o nosso objetivo. Pode deixar. Farei. Obrigadão, Flávia. Obrigada muito obrigado. Obrigada adorei a você. O papo, adorei te conhecer. Obrigado pela parceria. Obrigada pelo convite, poder estar aqui compartilhando história, contando boas experiências, é muito bom, eu sei que agrega muito. Aliás, para terminar, deixa um recadinho para as pessoas. Galera, corram. A corrida liberta, a corrida salva. A corrida me salvou e me salva todo dia. Você não precisa correr rápido, você precisa só deixar fluir, né? Não pensa, só vai. Seja um exemplo para você, né? Seja inspiração para você, se supera e se entrega, vence aí o medo, se enche de coragem e faça esse cuidado com você, que com certeza você vai deixar você feliz e feliz quem está à sua volta. E se ficarem pensando de que se der errado, não existe a possibilidade de dar errado. Tente até dar certo. Vai dar certo. Boa. Certo? Galera, obrigada. Boa noite. E sigam lá o Corro para Descansar. Obrigado. Deixa like no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos, o pessoal que está precisando ouvir. Se inscreve no canal. Quer Garmin, vai lá na 3x, fala com a gente. Inclusive, meu contato direto está lá também. Tamo junto.
Valeu, até semana que vem. Obrigado. Boa noite, obrigada.